Mas, para começar, trazer um pouco a nossa presença para o corpo, acalmar um pouquinho a nossa mente, desacelerando a atividade mental. Coloque-se numa posição bastante confortável, quer seja na cadeira onde você estiver, na almofada no chão como eu estou. Veja se a sua coluna está reta, sem tensão. Relaxa bem o corpo, relaxa a área em torno dos olhos. Nosso objetivo agora aqui é só desacelerar a mente, para que a gente possa deixar as preocupações em suspenso e podermos ouvir com um ouvido bem aberto, bem tranquilo, despreocupado esses ensinamentos que vou compartilhar com vocês. Relaxa os ombros, talvez ajude a girar os ombros para trás e para o lado, de forma que eles se acomodem ao lado e ao longo do corpo. Faça contato com a sua respiração, para que ela entre num ritmo equilibrado, natural. Aí você inspira e conte até 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. E aí você expira e também conta até 4. Expira, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4. Faz uns minutinhos essa respiração equilibrada, os 4 tempos, só para a gente desacelerar. Inspira, 1, 2, 3, 4 e expira, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspira, 1, 2, 3, 4, expira, 2, 3, 4. Faça mais 2 ou 3 vezes, você no seu ritmo. E aí abra a mão da contagem, apenas fique uns minutinhos em silêncio, nada a fazer, apenas olhando para dentro. Mantendo esse ambiente equilibrado, relaxado, curativo que criamos, que pretendemos permanecer com ele durante algum tempo. Pode abrir os olhos, mas mantenha esse contato com a sua respiração, de forma que ela se permaneça nesse ritmo equilibrado e natural. Aí, antes da gente começar a entrar propriamente dito no assunto, né, que tem a ver, eu gosto sempre de fazer essa reflexão, essa indagação de partida. E aí queria perguntar para vocês, que vocês, obviamente, a pergunta deve reverberar e se manter muito mais do que a importância da resposta, mas em que você confia? Deixe vir à sua mente onde é que você tem colocado a sua confiança. Ou em quem, talvez, mas em que você confia? Deixe vir à sua mente as ideias sem julgamento, sem necessariamente ter que trabalhar a resposta. Mas veja o que surge quando você se pergunta em que você confia ou em que eu confio. Por uns minutinhos. Mesmo que surjam muitas respostas,
Veja o que naturalmente te chama a atenção para aquilo onde você tem colocado, nos dias atuais, a sua confiança. E a razão pela qual eu gosto de trazer essa indagação de partida, e nesse caso essa pergunta de hoje, em que você confia, porque ela está totalmente ligada ao assunto linhagens do budismo tibetano. O linhagens, que é uma definição bastante adequada e específica, né? Quando vem a palavra linhagem, ela imediatamente traz para nós a ideia da confiança. Eu fui buscar nesse livro, que é o Caminhos para a Iluminação, um livro essencial para quem está no caminho budista, e justamente no capítulo 15, que é chamado de Fé no Dharma. Por Dharma entendemos o conjunto de ensinamentos que nos foi legado, que nos foi passado pelos grandes mestres, a começar pelo Buda Shakyamuni, Buda do nosso tempo. Então, no capítulo 15, chamado Fé no Dharma, tem uma parte aqui logo no início, que ele chama de confiança na linhagem. Então, a linhagem é algo que está diretamente ligado à confiança, né? É o fio condutor que fortalece, que desenvolvemos e que mantemos vivo a nossa confiança, viva a nossa confiança. Essa linha, né, que nos une aos grandes mestres, aos grandes feitos, às nossas origens, aquilo que nos traz e que nos transmite confiança. Como diz o próprio texto aqui do livro, que eu vou ler só um trechinho, onde ele fala confiança na linhagem. Níveis mais profundos de confiança são desenvolvidos por meio do encontro de mestres vivos e do estudo de histórias do Dharma, que são os ensinamentos, e biografias para compreender as realizações dos grandes mestres do passado. Então, a gente volta a olhar para nossas origens, ou para aquilo onde nós construímos ou estamos colocando a nossa confiança. Familiarizando-nos desta forma com a linhagem, essa linha que nos liga, né? Começamos a apreciar a pureza da transmissão do Dharma. Mestres realizados que investigam e realizam os ensinamentos por meio do estudo e da prática e preservam o poder dos ensinamentos dentro de suas próprias experiências. Então, é o que está conectado diretamente à linhagem, né? A transmissão desta realização viva é que se dá o nome de linhagem. Então, é essa transmissão da realização, da compreensão, da prática, o insight, daquilo que os grandes mestres, aqueles que vieram antes de nós, tiveram sobre os ensinamentos, sobre o caminho, e que nos transmitiram. E essa realização é viva, porque ela é transmitida ou por meio de mestre para discípulo, ou por meio dos textos que os mestres nos apresentam e seus comentários que nos chegam até nós. Então, ela é viva, porque ela está sempre conectando a essa transmissão, a essa linha, né, de grandes mestres que estudaram e compreenderam e transmitiram os ensinamentos para nós. Então, eu achei fundamental a gente começar com essa visão da confiança, porque ela está ligada diretamente ao aspecto da linhagem, né? E aí, por isso, a minha pergunta novamente, né, em que você confia? Onde que a gente está criando essa linha da confiança nossa, né? E onde que a gente está depositando ela? Pois muito bem, esse preâmbulo é para podermos, então, falar de uma forma muito sintética de um assunto que é muito vasto, e que, obviamente, esses 45, 50 minutos aqui não seriam suficientes, mas para falar um pouco sobre as linhagens do budismo tibetano. Primeiro, a formação do povo tibetano ela é vista de uma forma, né, lendas que falam da sua origem, de um acasalamento feminino das pedras com macaco, enfim, é mais para a gente falar que tem um aspecto muito peculiar e que tem permeado de uma visão talvez sobrenatural, uma visão um pouco especial, uma visão muito diferenciada da formação do povo tibetano e da nossa ligação com eles. Algo que pressupõe
suspensão do nosso julgamento. Que é um povo que tem na sua origem, né, essa visão, essa formação, e que construiu de uma forma muito concreta e muito sólida essa linhagem, essa construção de uma confiança que foi transmitida nos ensinamentos, como veremos aqui hoje. Fora isso, tem um aspecto muito importante, que é um povo, né, um reinado, um país, né, que foi uma grande potência, que teve muitos reis, que foram governados por muitos reis, e que esses reis participaram, de alguma forma, da construção e da preservação e da fortalecimento, digamos assim, dessa linhagem. Então, o primeiro rei, chamado Niatlit Sempo, que já tinha uma visão, já trazia, né, guiava o povo tibetano. Eles tinham uma tradição de uma religião xamânica que, já por conta disso, apreciavam os poderes da natureza, os poderes supernaturais. E aí, então, outros reis que foram sucedendo e que foram responsáveis por trazer o conhecimento e os ensinamentos budistas para aquela terra. O Tibete era uma grande potência, né, que cresceu muito com muitos dos reis e que, ao mesmo tempo, depois foi tendo as suas separações, enfim. Mas é um país, né, chamado Telhado do Mundo, a Terra das Neves, que traz essa visão muito de uma grande potência, que foi um país que teve uma importância fundamental exatamente devido a todos esses reis que governaram essas terras. E aí, diretamente, especificamente com relação às linhagens, né, a base, o resumo está aqui, daquilo que a gente precisa saber. Houve uma primeira transmissão, de que falarei rapidamente, que dá origem a esse conjunto de mestres, ensinamentos, discípulos, essa comunidade que pratica, chamada Nyingma, a qual nós pertencemos, e que literalmente significa os antigos, relacionados à primeira transmissão, ou seja, aos primeiros reis do Tibete que foram favoráveis e que trouxeram os ensinamentos para aquela terra. Depois houve uma ruptura, e aí houve um período de uma segunda transmissão, iniciando essa nova difusão, chamada de Sarma, e que se destacam essas 4 escolas, ou 4 linhagens, também podemos falar, mas 4 escolas ou linhagens, Kadan, Kagyu, Sakya e Gelu, sendo que o Kadan depois meio que se transforma na Gelu. Então, o mais importante é isso, quando a gente fala. Tem os Nyingmapa, os Nyingma, que somos nós, né, os antigos da primeira transmissão, e depois da ruptura houve uma segunda transmissão, a transmissão Sarma, conhecida como Sarma, e aí formaram-se essas 4 linhagens distintas, que basicamente têm as suas diferenciações em alguns textos ou mestres que foram expoentes e que ali se destacaram. Para começar, o primeiro grande rei importante para nós do Dharma, chamado Srongtsen Gampo, era um rei simpatizante que começa a trazer, vamos dizer assim, os primeiros ensinamentos. Ele era a manifestação de um grande bodhisattva, ele foi fundamental para a concepção da tradição escrita da língua tibetana, que ela só existia na tradição oral. Então ele manda um discípulo seu, um ministro seu chamado Tony Sambota, para ir para a Índia, desenvolver a tradição da escrita tibetana a partir do sânscrito. Ele escreve uma grande obra chamada Mani Kabum, que é um conjunto de regras, instruções que estão relacionadas à parte moral e ética do povo tibetano. E ele tem uma importância fundamental, que ele se casa com uma princesa nepalesa e uma princesa chinesa, e elas trazem 2 estátuas importantes para o Tibete. Isso tem um significado muito grande, porque é o início de trazer grandes símbolos do budismo para aquela terra, que é como você inicia a transmissão e fortalece a transmissão dos ensinamentos. Então, ele traz 2 estátuas importantes, cada princesa que traz uma estátua consigo, e elas existem até hoje, são importantes para a fixação do Dharma naquele país. Isso aí também mais um mapa do Tibete, uma grande potência, sobretudo sob a batuta do rei Srongtsen Gampo. E aí, então, vem um segundo rei, um rei do Dharma, um rei simpatizante e querente, né, de ouvir, de receber os ensinamentos budistas, chamado rei Tritson Detsen, né, no século VIII. É um rei fundamental, que teve
papel fundamental, perentório para o fortalecimento do Dharma naquele país. Ele foi responsável por trazer um grande mestre indiano chamado Chantraksita para poder desenvolver uma linhagem ligada ao código Vinaya, que está ligada à prática da disciplina moral, da ética da comunidade, e também responsável pela construção de um grande monastério chamado Samye, que ele só tem êxito na sua construção e na sua conclusão quando ele convida para o Tibete um grande e expoente, diferenciado mestre indiano chamado Padmasambhava, que é, digamos assim, o grande detentor, o grande mestre da linhagem mínima, a qual prestamos reverência diariamente. Nós que trilhamos esse caminho. Mahaguru Padmasambhava é aquele que, chamado Buda dos Três Tempos, é aquele que consolida os ensinamentos na Terra das Neves, no Tibete. Então, esses três personagens são de extrema importância, e a importância fundamental é porque eles constroem esse monastério chamado Monastério de Samye, que é um lugar que também existe até hoje, que já foi destruído, reconstruído, destruído, reconstruído, dada a sua grande resiliência e necessidade, o seu poder. Aí uma imagem dos dois reis, Songtsen Gampo e Tsongdetsen, reis que tiveram uma importância fundamental para o fortalecimento do Dharma no Tibete e, sobretudo, para a formação da linhagem Nyingma. E aí uma foto aérea do monastério de Samye, que é um grande monastério onde recebem grandes mestres, e que teve um papel fundamental durante o reinado do rei Tsongdetsen, porque ele convida uma série de mestres e eruditos para morarem e viverem lá em Samye, estudando e traduzindo textos para o tibetano, criando assim um grande conjunto, um grande corpo de conhecimento para aquela época, que fortalece essa linha, fortalece essa conexão chamada de linhagem, né? Então, o rei Tsongdetsen tem esse papel fundamental da construção de Samye, juntamente com a Abade Chantraksita, e a presença e a participação fundamental de Mahaguru Padmasambhava. E há um terceiro rei, que é depois, bem depois do rei Tsongdetsen, chamado rei Rinpochen, que também teve uma importância fundamental, ele governou no século IX, mas, sobretudo, ligado às traduções, à revisão das traduções, muito mais ligado, vamos dizer assim, ao corpo de conhecimento, à literatura, aos ensinamentos, à escrita, todo esse conjunto, essa obra inestimável que foi feita, que foi traduzida, que foi compilada, que foi corrigida nos monastérios tibetanos. Rei Rinpochen, ele, durante o seu reinado, houve uma produção enorme desses textos, tradução e organização. Então, esses três reis têm uma fundamental importância para a sedimentação, o florescimento do Dharma no Tibete e para a formação da linhagem Nyingma, chamada os antigos. Então, aí é uma imagem desses três reis. Eles têm, além disso, outras ligações, que eu não vou me privar de falar aqui, porque o tempo é curto, mas que também se encontraram, tiveram uma... são emanações de grandes seres que viveram, que surgiram no Tibete justamente para poder propiciar que o Dharma ali florescesse e de lá depois viesse para o Ocidente, para a nossa boa fortuna. Então, esses são os três reis que têm uma extrema importância para nós e, sobretudo, para a formação da linhagem Nyingma. E aí a imagem do Abade Chantraksita, que foi convidado pelo rei Tsongdetsen para o Tibete, antes de Guru Padmasambhava, que é o nosso grande guru, o grande Buda dos Três Tempos, a quem nós nos recorremos e reverenciamos diariamente, pois é o grande detentor da nossa linhagem. Depois que houve do reinado do rei Rinpochen, houve uma ruptura. Houve um rei que o sucedeu, chamado Landarma, e esse rei, ele rompeu, ele não tinha a mesma simpatia e a mesma interesse pelos estudos do Dharma, e então ele promoveu uma ruptura, reprimiu o Sangha que é a comunidade dos praticantes, fazendo com que muitos
mestres importantes tivessem que se fugir, que tivessem que se esconder, que ir para lugares específicos, eremitérios, né, lugares pouco conhecidos nas cavernas, nas grandes montanhas, para continuarem a praticar, para continuarem a estudar, de forma que aquele conjunto de conhecimentos, aquela chama viva da linhagem Nyingma não se perdesse, né? E, ao mesmo tempo, para que depois, então, dessa ruptura, pudesse haver uma nova, um ressurgimento, vamos dizer assim, dos ensinamentos no Tibete, criando, então, né, trazendo, então, formando essa que é a nova difusão dos ensinamentos, que a gente chama de Sarma e que dá origem às 4 escolas ou às 4 outras linhagens. Então, o rei Rinpoche, depois que ele é deposto, que ele morre, que ele não está mais no reinado, surge com a ascensão do rei Landramar, há essa ruptura, né? Mas a ruptura, embora trouxesse esse obscurantismo, ela teve a maior parte dos seus ensinamentos preservados, secretamente estudados e transmitidos. Então, ele estava vivo ali também, mas em lugares ermos, em lugares escondidos. E isso possibilitou, entretanto, o surgimento da nova, depois do tempo, mais para o século X, da nova transmissão, da nova difusão que se deu, que é do Sarma, né? Então, o rei Landamar governou o Tibete, e aí esses mestres se esconderam nesses eremitérios, nesses lugares ermos e longínquos, preservando o estudo, e aí depois surge a nova transmissão por meio do Sarma, né, da linhagem Sarma. E aí tem uma importância fundamental, que aí novos reis assumem, né, e eles vão trazendo novamente com a mesma visão, bebendo na mesma atividade que havia sido promovida pelos outros reis anteriores, os reis do Dhamma, Songtsen Gampo, Tritson Detsen, Rinpoche, né, os reis ligados à linhagem Nyingma, né, eles então convidam alguns dos grandes mestres indianos, e aí o primeiro deles que vem é um mestre da Universidade de Vikramasila, o grande mestre chamado Atisha, né, Dipankara Shranana, mais conhecido mais como Atisha, para que viesse ao Tibete e pudesse novamente ensinar, traduzir textos. E aí, então, é que marca, vamos dizer assim, o período da segunda transmissão, que a gente conhece como Sarma. Então, diferenciando, né, as Sarmas, linhagens que estão ligadas a essa nova difusão, e dos Nyingma. As diferenças estão ligadas a textos, a mestres, a formas, a rituais, mas, objetivamente, de uma forma muito simples, o objetivo é chegar no mesmo lugar. Todos buscam a liberação do sofrimento, todos buscam a própria liberação, a própria iluminação. O que diferencia são algumas práticas, alguns textos, a autenticidade ou a reverência a alguns textos e o modo de como você chega lá. Então, nessa segunda transmissão acontece isso. Começam a vir novos panditas, né, que são mestres indianos, que vêm, que o Dharma começa a declinar na Índia, e eles vão para o Tibete para traduzir textos, para traduzir esses comentários especiais dos grandes mestres. E aí, então, é um período de grande produção também literária, né, e difusão dos ensinamentos. E aí se destacam alguns desses grandes mestres, como Rinchen Zanpo, Marpa, Ronsen Chokyi Zanpo, Drogmi, Lodei Sherab, mestres que começam a criar, né, a trazer esse novo conhecimento, essa nova difusão, ligados à linhagem Sarma, e que começa, então, a se espalhar pelo Tibete. Então, Atisha é um deles, importantíssimo. Atisha Dipankara e Rinchen Zan são importantes porque eles também, então, dão origem a essas novas linhagens, como, por exemplo, a linhagem Kadam, né? A linhagem Nyingma tem origem nesses primeiros reis, e, sobretudo, em Chandraksita e Padmasambhava, né, que constroem o monastério de Samye. Ali é a grande consolidação, né? Há textos específicos da linhagem Nyingma, chamados os Tantras, né, os Tantras internos, os Tantras externos, os Tantras secretos. Tantras porque são textos esotéricos, herméticos, que para você compreender você requer um certo tipo de iniciação ou a compreensão para ler aqueles textos da forma que são escritos, né? Tem uma linhagem que se dá por meio
de tesouros escondidos, chamados de termas, que é uma linhagem específica. E aí também, então, vem a tradição Sarma, que começa, então, com Atisha Dipankara e Ndrichen Sangpo, né? Eles começam a trazer novos textos e formar uma outra maneira de difundir os ensinamentos. A primeira delas, então, que se forma é essa linhagem chamada Kadan, né? Ligada a Atisha, que chega no Tibete por volta de 1042, e eles então mantêm uma estrutura forte, né, dos ensinamentos ligados a Atisha, e aí começam a estudar, começam a difundir alguns desses textos, alguns desses ensinamentos, e formam então essa primeira linhagem, que depois, com a chegada de um grande mestre chamado Tsongkhapa, que tem uma importância fundamental, ele é o mestre tibetano, que nasceu em Amdo, que é uma das grandes e profícuas regiões de mestres tibetanos, né? Ele também estuda com grandes mestres e começa a trazer, a desenvolver, a escrever comentários e preservar e difundir ensinamentos da linhagem Kadan, e que depois se transforma na linhagem Gelupa. Basicamente, né, uma grande devoção, uma grande reverência aos textos do Vinaya, que são os primeiros ensinamentos do Buda, que estão ligados à disciplina moral, à conduta ética do Sangha, né, ao comportamento, como que se praticam os rituais que estão ligados a isso. Tsongkhapa, então, é um mestre importante que funda um monastério chamado Ganden, que ficava próximo de Lhasa, no Tibete Central, né? E aí seus seguidores depois são chamados de Gandempa. Esse sufixo pa no final dos termos, né, de Mapa, Gelupa, significa os praticantes, a comunidade, né? São justamente os praticantes, né? Então ele funda esse monastério de Ganden, né? E aí seus seguidores são chamados de Gandempa e depois se transforma em Gelupa, né? Como são conhecidos até hoje. Então tem essa evolução, vamos dizer assim, essa modificação, né? É próprio das linhagens, né? Como é que ela é transmitida, onde é que é colocada, estruturada essa base de confiança nos textos, nas práticas, e aí então ela vai se formando, né? Esse fio condutor, essa linha. Aí uma imagem do monastério de Ganden, que é mais localizado ao Tibete Central, né? E aqui a imagem do grande Tsongkhapa, o mestre Kadan, que depois funda esse monastério, que então inicia, digamos assim, ele é um grande expoente da linhagem Gelupa, né? E Marpa é um grande mestre, um yogi, vestido como yogi, que tem uma fundamental importância para a linhagem Kagyu, que também está ligada a essa segunda difusão, né, essa nova difusão chamada de Sarma. A gente vai falar dele já já. E pertence, né, à linhagem Gelupa, né, reverenciando o grande Tsongkhapa, sua santidade, os Dalai Lamas. Nesse caso aí, sua santidade, o 14º Dalai Lama, né, ele é um mestre da linhagem Gelupa, né, reverenciado, e também tem o papel de um chefe de Estado, né, do povo tibetano no exílio. A linhagem Gelupa, durante um tempo, depois de um certo tempo, ela assume também esse papel, vamos dizer assim, político, né, um papel de governar o povo tibetano. Bom, aí então falamos da linhagem Kadan, ligados a Atisha, grande mestre Atisha, grande mestre do Vinaya, grande luz, que trouxe luz para os ensinamentos. Depois de Tsongkhapa, que pertence ao Kadan e depois funda o seu monastério de Ganden, então inicia essa linhagem chamada dos Gelupas, né? E aí os ensinamentos da escola Kagyu. Quando fala escola, podemos também entender como linhagem, né? Com essa linha de transmissão, né? Que é então ligada à Marpa, cuja imagem mostramos agora, Marpa junto com Tsongkhapa. Marpa é o grande responsável, né, pelos ensinamentos difundidos na escola Kagyu. Ele vai para a Índia, ele estuda com grandes mestres indianos chamados Tilopa e Naropa, que são mestres que estão ligados a essa linhagem Kagyu,
E aí, então, ele volta para o Tibete e difunde esses ensinamentos, e ele tem um grande discípulo, que é um yogi, um poeta, chamado Milarepa, Jetsun Milarepa, o venerável Milarepa, que tem um papel fundamental para a linhagem Kagyu e para a linhagem Nyingma também, porque, embora elas sejam diferenciadas, não há uma separação, obviamente, em função dos textos, das práticas, mas há muitas coisas que são transversais, né? Elas são amigas, elas são companheiras, elas andam juntas e se interconectam muitas vezes, né? Então, Marpa é um grande expoente da linhagem Kagyu, e Milarepa, seu maior e talvez mais proeminente discípulo, que era um yogi, que teve muitos feitos importantes para todos nós, e que também teve alguns importantes discípulos, destacando-se entre eles Rechung e o grande Gampopa, cujos livros ainda estudamos até hoje, que também é um importante mestre da linhagem Kagyu. As escolas Kagyu também observam alguns dos tantras, né? Não tantos quanto a linhagem Nyingma, os tantras secretos internos mais elevados são exclusivos da linhagem Nyingma, mas eles também têm os seus tantras, né, ligados à segunda transmissão, né, que foram trazidos por Marpa para o Tibete, né, e desenvolvidos e estudados pela linhagem Kagyu. E também a formação dessas linhas filosóficas, onde se destaca na linhagem Kagyu, chamado Mahamudra. Então, aí, uma figura dos grandes mestres, Gampopa e Milarepa, um yogi, um ser extraordinário, tem uma história linda, que, aliás, já foi tema de palestra aqui, e que, infelizmente, não posso detalhar, porque o meu tempo hoje eu já quero falar mais um pouquinho. Os ensinamentos da linhagem Kagyu estão muito presentes também nas práticas da linhagem Nyingma, né? Os principais ensinamentos dessa linhagem são chamados de estágios do caminho, né? O Lan Rim, né? Cujos textos também estudamos, e o próprio ensinamento do Lojong, né? Temos um grupo grande aqui no Centro Nyingma do Budismo Tibetano e o Centro Nyingma de Porto Alegre, que se encontra mensalmente para estudar, um grupo formado por todos nós que praticamos e estudamos o Lojong, que é o treinamento da mente em 7 pontos. Algo fundamental, que embora que se remeta lá a Tisha, no início de tudo, mas está presente na linhagem Kagyu e é fundamental para o desenvolvimento do caminho, né? E também os vários yogas de Naropa, né? Então, são os textos que estão ligados à escola Kagyu, mas também estão presentes muitas vezes nas práticas Nyingma, nas práticas Gelupa. O Lojong, por exemplo, é transversal a todas as linhagens desse treinamento. Também destaca aí, eu pus aí só para eu falar rapidamente, uma linhagem dentro do Kagyu chamada Chöd, que quase se acaba, mas existiu, e cuja principal discípula e mestra é uma mulher chamada Madhikma Lodron, que infelizmente não posso falar aqui, mas que já foi assunto também de um workshop que dei, e que é uma mulher fundamental, né, das grandes mulheres, das grandes mestres que se destacam nas linhagens do budismo tibetano, e Madhikma Lodron, ligada à linhagem Chöd, também está ligado aí a essas práticas Kagyu. Então, assim, como eu estou dizendo, são linhagens, né, transmissão, a confiança de discípulos nos mestres, nos ensinamentos que eles transmitiram, que cria esse fio condutor vivo, presente o tempo todo na nossa prática. Aí uma imagem de Madhikma Lodron e Taranata, que também está ligado à transmissão de algumas dessas práticas, né, da linhagem Kagyu. Bom, e aí, então, a quarta escola fundamental, né? Já falamos dos Kadan, já falamos dos Gelupa, falamos agora dos Kagyu, então tem a linhagem chamada Sakya, né? Os Sakyapas, né? Cujo expoente principal é Kongtrul Gyalpo, que fundou um monastério. Então, vocês vejam, é sempre quase sempre esse mesmo caminho, né? De criar um símbolo, de criar uma casa, um lugar de abrigo, um monastério, para a prática, para o estudo, para receber grandes mestres, tradutores, e dali florescer
né, a linhagem e as práticas e os ensinamentos, né? Então, ele funda esse monastério, Sakya, de onde surgem os mestres que sucedem e que formam essa escola chamada de Sakyas, né? Kongtrul Gyalpo tem um filho chamado Sachen Punga Nimpo, que é considerado a encarnação de um grande Bodhisattva. O Bodhisattva é um mestre realizado que decide não se parar de trabalhar enquanto o último ser não se iluminar, ligado a Manjushri, que é o Bodhisattva da sabedoria. E ele, então, se torna o abade, né, do monastério Sakya, onde ele, então, consolida e amplia, né, o espectro de atuação da linhagem Sakyapa, né, com novos textos, com as práticas, com as traduções, né, que eles fazem. E se destaca, entre os seus discípulos, né, e seus descendentes, um muito importante, muito conhecido, chamado Sakya Pandita, que é um expoente, assim, um grande nome da linhagem Sakya, né? A linhagem Sakya está mais concentrada no Tibete central, na região de Amplica. Então, assim, basicamente, essa é a visão, né? Eu não quero ficar detalhando os textos, porque são um monte de nomes em tibetano que talvez para vocês não diga muita coisa. Aqui é uma imagem do monastério Sakyas, então vejam a repetição, os padrões, né? Criam-se o monastério, cria-se os símbolos, trazem-se os símbolos, traduzem-se os textos para que eles sejam transmitidos e preservados. Aqui uma visão mais atual desse monastério Sakya, do Tibete Central, né? Então, aí é quando, em 1959, digamos assim, a situação política do Tibete modifica, né? A anexação da chegada dos chineses. Então, o Dharma ele sofre um certo tipo de retaliação, digamos assim, um certo tipo de consequências por conta disso, né? Por outro lado, é a oportunidade que ocorre para que esses ensinamentos atravessassem o mundo e chegassem no Ocidente para a nossa boa fortuna, para que pudéssemos continuar praticando por meio deles, né? E então, mesmo com tudo isso, algumas comunidades e povoados fora do Tibete, quer dizer, então os ensinamentos são levados para fora e eles permanecem vivos até hoje. Em todas essas linhagens tem um mapa, né? Como nós aqui, que temos nosso mestre e lama-chefe da nossa organização, o venerável Tartanto Rinpoche, que nos orienta, que nos guia, que é um mestre realizado na linhagem Nyingma, em várias outras linhagens e textos sagrados. Né? E as linhagens Kagyu, Sakya e Gelu, né? Considerando que os Kadam eles sofrem essa transformação, né? E com a chegada de Tsongkhapa, eles acabam virando, chamando de Gelupa, que é a linhagem ligada à sua santidade, o Dalai Lama. Os ensinamentos, então, estão preservados em textos que a gente chama nas escrituras no Kanjur e no Tanjur. O Kanjur são exatamente as palavras proferidas pelo Buda, que são muitos dos seus discursos que foram feitos ao longo de todo o tempo que ele ensinou, e o Tanjur, que são os comentários dos grandes mestres para facilitar a nossa compreensão dos textos trazidos, né, proferidos pelo Buda, para que nós pudéssemos compreender. A prática do Vinaya, que é o código de conduta, que é a prática em disciplina moral, que é o primeiro dos 3 principais pilares do caminho budista. A disciplina moral é o primeiro deles, a concentração meditativa e a sabedoria, né? E o caminho do Bodhisattva está muito ligado a esse ao budismo tibetano da linhagem Nyingma, né? Que é o chamado caminho do diamante, ou o Vajrayana, né? Que é o caminho que a gente percorre, né? Com as práticas ligadas a que fazemos, como a prática que faremos em breve, que é o canto do Vajra Guru Mantra nas noites de lua cheia. Então, minha gente, assim, é uma forma muito rápida para dizer de um assunto muito vasto e profundo, mas com essa tônica, né, em que as linhagens são aquelas linhas de transmissão que se baseiam na confiança de um discípulo no mestre e nos textos sagrados, né? Elas se difundem no Tibete, formando primeiro os Nyingma, e depois, quando há ruptura e renova, os mestres começam a voltar, então a segunda difusão dos ensinamentos, chamado de Sarma, que origina essas 4 principais, que depois se tornam as 3 principais escolas
da linhagem Sá, os Kagyu, os Sakya e os Gerón. Então, essa é uma visão muito geral daquilo que eu gostaria de que ficasse para nós acerca desse nossa conversa. Mas aí, antes de encerrar, eu queria rapidamente trazê-los a muito rápido, uma prática muito breve, ligada ao tema das linhagens, né? Porque nós pertencemos a essa linhagem de Tartânio Rinpoche, em que ele é uma linhagem de indagação, é uma linhagem que ele nos estimula a perguntar e a indagar e nos conduz por esse caminho, por meio de seus livros, de seus ensinamentos, da forma como ele faz brilhantemente. E recentemente lançamos, né, essa tradução desse lindo livro chamado Cuidar com Sabedoria e Compaixão, né, que é a tradução do livro Carey, do Rinpoche, e nós tivemos a boa fortuna de lançar essa edição traduzida em português de uma forma muito linda. E ele é a consolidação dessa linhagem de Tartânio Rinpoche, uma linhagem ligada a essa indagação da pesquisa da mente e do cuidado com nós mesmos e com os outros, né? Compaixão e sabedoria são duas atitudes, dois estados mentais que desenvolveram e andam o tempo todo juntas. E aí o Rinpoche começa esse livro, ele traz esse livro logo no início dele, que eu achei lindo, que eu gostaria de trazer, porque uma prática muito breve para nós, que ele chama de cuidar com as nossas origens, né? Que é justamente isso, né? Onde é que eu coloco a minha confiança? Para onde que eu estou olhando? De onde que veio essa linha que me conduz e que me faz chegar aqui até hoje? Então, muito rapidamente, novamente, eu vos peço que relaxem completamente, relaxe as áreas em torno dos olhos, relaxe o corpo, relaxe a barriga. Traga uma qualidade relaxante e curativa para a sua respiração. Na hora que você inspira, o ar entra pelo seu corpo, preenche os seus pulmões. Primeiro ele passa pela sua garganta, preenche os seus pulmões, aquece seu coração, preenche a área da barriga. E na hora que você expira, tudo isso se volta para o ambiente externo. Você devolve para o universo todo esse potencial. Novamente você inspira, o ar passa pela garganta, preenche os seus pulmões, aquece o seu coração, preenche todo o abdômen, todo o diafragma. Aí você expira e troca no ambiente externo todo um fluxo de sentimentos que saem com a expiração, de tal forma que a sua respiração se torna equilibrada, natural, curativa e relaxante. E aí, por alguns minutos, apenas ouça. Rinpoche diz que compreender algumas das nossas características, das características básicas da nossa existência, como seres sencientes, como seres humanos, pode nos ajudar a identificar a importância do cuidar. Essa linhagem do cuidar que nós pertencemos no Centro Nyingma de Budismo Tibetano, que nos remete diretamente pela confiança que temos no nosso Lama-chefe, Tartânio Rinpoche. E aí ele pergunta, por que nós precisamos nos importar com as nossas origens? Qual a importância de saber de onde nós viemos? Que diferença isso faz para a nossa experiência aqui, agora e hoje? Mas daí, por alguns minutos, mantendo esse
ambiente de calma, de relaxamento. Veja o que surge para você quando eu pergunto, quando você se pergunta: de onde é que eu vim? Ou de onde é que eu venho? Pergunte a você mesmo: de onde é que você vem? O que tem contribuído para você ser essa pessoa desta maneira, neste lugar e nessa época? O que tem contribuído para você ser essa pessoa deste jeito, neste lugar e nesta época? Que você tem investido o seu tempo e da sua energia? Como, onde você tem investido o seu tempo e a sua energia dentro de todo esse esquema? Dessa pessoa que você é, desse seu jeito, neste lugar e nessa época. Onde você tem investido o seu tempo e a sua energia? Por fim, deixe que essa pergunta reverbere no sua mente, sem julgar as respostas que surgirem, que vierem. Pergunte a você mesmo: este jeito de ser é inevitável? Este jeito de ser é inevitável? Os convido a fecharmos essa primeira parte da prática, que foi essa palestra, trazendo as sílabas Om Ahum 3 vezes na expiração. Já é uma preparação para o canto do mantra que ocorrerá em alguns minutos. Vamos trazer Om Ahum 3 vezes na expiração seguidamente. Só para finalizar e ilustrar onde nós temos colocado a nossa confiança, como temos construído essa nossa linhagem. Aqui vão novos cursos que iniciaremos no nosso centro, um mini curso chamado Mindfulness dos Sentidos, para trazer esse equilíbrio por meio dos sentidos, e o curso Poder do Tempo, ativando uma vida com significados. Então, eles começarão ainda Mindfulness do Sentido no mês de setembro e o Poder do Tempo em outubro. 2 cursos importantíssimos que
fazem parte dessa nossa linhagem, né? Dessa construção nossa na confiança, né, de um caminho que pode nos libertar do sofrimento, das causas do sofrimento, e nos trazer as causas da felicidade e a felicidade. E ainda aqui as nossas atividades que oferecemos semanalmente para quem quiser, dentro também dessa linhagem que estabelecemos no Kriya Yoga, o relaxamento tibetano e a meditação. Então, há práticas gratuitas ao longo de quase toda a semana, né? Para quem quiser, com horários diversos, às quartas e sextas, em horários e terças, em vários horários disponíveis para todos nós. Então, eu vos agradeço muito pela atenção, pela paciência. Infelizmente, não tem um minuto para eu deixar para vocês fazerem perguntas, para a gente poder passar para o canto da lua cheia. Vou interromper aqui a minha projeção. São